Oi, bora falar sobre Monster Musume no Hiro Nishijou, ou como eu gosto de chamar, o anime do cuidador de garotas monstros. Primeiramente resumindo o primeiro episódio do anime, pra depois no final comentar sobre o anime no geral. Isso tudo do meu jeitinho, é claro. Dito isso, bora lá. No episódio, acompanhamos a história de Darling. Esse não é o nome dele, mas como é a forma que ele é chamado pelos outros personagens, e também porque eu não lembro o nome dele, é assim que eu vou chamar ele também. Dane-se o nome dele. Bem, o dia do Darling já começa cheio de fortes emoções, já que ele acorda com uma garota lâmia, ou seja, metade cobre metade humana, a Mia, ao lado dele, se enrolando ao redor dele com seu corpo de cobra enquanto está bêbada de sono. E é nesse momento de aflição, com o nosso protagonista sendo todo espremido, que surge ele. Surge não, ele literalmente salta para fora da roupa da garota. O bico mamário dela. Totalmente gratuito, completamente desnecessário e pouco crível. Mas ele está lá, para todo mundo ver. Quer dizer, depende da versão que você está assistindo, porque esse tipo de anime geralmente tem duas versões, uma com e uma sem censura. Eu assisti a sem censura porque eu sou contra a censura, ou algo assim. Bem, tá lá o protagonista implorando pela sua vida, enquanto a Mi tá com o completo foda-se, continua a mimir. E é então que vem uma das cenas mais inacreditáveis que eu já vi nesse meu tempo de existência consumindo anime. Porque o nosso protagonista, a fim de se libertar, começa a fazer o 5 contra 1 na ponta da cauda da garota. E o pior, ela começa a sentir prazer e chega ao clímax. Meu Deus. E depois de evitar ser sufocado até a morte, entra a abertura do anime. Após a abertura e uma cena em que a Mia está no banho e deseja realizar o coito sexual com o nosso protagonista, ao qual ele evita a todo custo, por motivo você já vai saber daqui a pouco. Depois dessa cena, tá o mano cozinhando, quando do nada surge uma mulher de terno e óculos escuros. Essa mulher é a agente Smith. E quem é essa mulher? Bem, ela é uma agente do governo que surge para explicar para nós, espectadores, o porquê de nosso protagonista interagir com uma criatura metade cobra e metade humana, como se fosse algo totalmente comum. Acontece que nesse mundo a existência dos monstros foi escondida pelo governo por muito tempo, só que agora eles não só expuseram eles para a população, como também criaram uma espécie de intercâmbio a fim de integrar os monstros na sociedade humana. E com isso foi criada uma lei de não agressão entre espécies, que diz que um humano não pode machucar um monstro e vice-versa. E, por algum motivo, tirar a virgindade de um monstro também é considerado agressão. Ou seja, se o Darling meter a pica na Mia, ele vai preso e ela é deportada. Meu amigo, quanto isso é estranho, não tá escrito. E a agente Smith tá lá justamente para supervisionar o Darling e evitar que isso aconteça. Ou seja, nada de coito sexual. Depois disso, temos o Darling levando a Mia para um encontro e eles estão lá se divertindo quando do nada aparece um casal de arrombados falando merda para eles, porque a Mia chama o protagonista de Darling, que para você que não sabe significa querido em inglês. Mas daí a Mia se irrita com esses projetos de esterco, com razão, e tenta acertá-los com a cauda, mas o Darling entra na frente por conta da lei de não agressão e do nada surgem uns aleatórios que ficam tirando foto deles como se eles fossem um acidente de carro e os dois fogem para um motel. Porque sim, simplesmente aceita. No motel, eles têm uma conversa em que a Mi se abre dizendo como os humanos não gostam dos monstros, de como as pessoas só são gentis por conta da lei. E assim, esse momento é legal, com um assunto interessante sendo discutido, mas o problema é, a Mia, a fim de mostrar que ela é tão indefesa quanto humana, ela fica pelada, novamente mostrando os bicos mamários dela. Por que anime? Porque eu não posso ver uma simples cena de duas pessoas conversando sobre um problema que uma delas passa. Por que é tão difícil? Mas continuando, parece a polícia arrombando a porta porque receberam uma denúncia de uma pessoa levando uma lâmina para um motel, né? Não pode. E é então, quando eles estão saindo do motel e eles encontram o casal de arrombados, começa novamente a falar merda. E daí vem uma cena que, eu não vou mentir, foi bem satisfatória de assistir. Já em casa, a Mia pergunta pro Darling o porquê dele ter batido naquelas pessoas, no que ele responde: mesmo você sendo de outra espécie, acima de tudo você é uma garota. E eu não poderia perdoá-los por serem maus com uma garota.
Então se fosse um garoto, tava tudo de boa, era nóis. Mas brincadeiras à parte, o anime então termina com a Mie ficando feliz depois dessa frase nem um pouco vergonha alheia e novamente tentando realizar o coito sexual, desta vez sendo interrompida pelo Smith e voltou para jantar na casa do protagonista. E assim, conforme o passar dos episódios, nosso protagonista vai se encontrando com novas garotas monstros. Sim, sempre garotas, se tornando o cuidador delas e tentando com todas as suas forças evitar de realizar o coito sexual com elas. Porque todas elas querem dar pra ele, porque quem não daria, não é mesmo? E esse foi Monster Musume. Minhas considerações gerais. Eu posso estar tirando leite de pedra quando eu digo que eu acho as questões interespécies genuinamente interessantes. O lance de os intercambistas terem dificuldade de serem aceitos na sociedade, a lei que deveria ser justa para ambos, humanos e monstros, mas que acaba sendo mais favorável para os humanos, entre outros aspectos presentes no anime. Uma pena que esses aspectos são pincelados no enredo, entre aspas, do anime, porque o foco dele é na verdade seguir as dinâmicas de um anime eti/harem. O protagonista é gente boa com as garotas, e isso é suficiente para elas facilmente se apaixonarem por ele, e o anime vai se esforçar para colocar uma cena sexual apelativa em qualquer momento, o que novamente é uma pena. Deixando claro aqui no final que eu não sou especialista de nada e nem crítico de nada, e que esse vídeo foi feito para comentar a minha experiência com o anime, e que você pode ter uma experiência completamente diferente da minha. Mas enfim, e você? Conhece esse anime? Gosta dele? Deixa aqui nos comentários. Aproveita e deixa o like, se inscreva e compartilhe, e eu vou ficando por aqui. Tchau!